Boa tarde, PepeCasters! Como vocês estão? Helena Morena falando aqui, iniciando mais um episódio nessa tarde de sextou, dessa vez falando sobre o melhor tema. Melhor. Que é o melhor tema, sim, porque é o que eu mais gosto. Que é o que tem mais a ver com gravidinhas, com gravidez. Sobre ciclo menstrual. Então é isso, tomara que vocês gostem. E vamos lá, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Então, o ciclo menstrual, né, ele inicia num período que chama menacme, que é desde a menarca, né, desde a primeira menstruação que aquela menina vai ter, até a menopausa, que é a última menstruação. E aí a mulher vai ter esses ciclos que vão durar aí em torno de um mês, mas existem algumas variações, e ele vai acontecer durante todo esse período fértil da mulher. Não é isso, meninas? Isso. E, né, E aí? já começamos pelo começo, né? Isso. Normalmente a primeira... Qual que é seu nome? Bárbara. Esqueci, aquela Bárbara falando. Ginecologista. A primeira menstruação, ela pode acontecer entre os 12 até 16 anos, né? Normalmente, antes da menstruação, os seios começam a crescer e há uma mudança também nos pelos, né? Começa a crescer mais pelo nas pernas, na axila, né? E principalmente na virilha, né? Então, tem muita paciente que fala assim, nossa, doutora, tô com 15 anos, todas minhas amigas menstruaram, eu ainda não menstruei. A gente vai fazer o exame físico para ver se, que a gente fala assim, caracteres sexuais. O que é isso? Caracteres? Exatamente. É um problema com palavras complexas aí. Eu acho que você já deve estar acostumado com isso, né? É o que caracteriza cada sexo, né? Tipo assim, a mulher, o sexo feminino, as mamas, né? Os pelos pubianos, o homem tem um aumento de comprimento e da espessura do pênis, né? Se já estiver acontecendo eles, né? A gente fala assim, não, espera mais um pouquinho que pode ser que sua menstruação vai chegar. Pode ser mais tarde, mas vai chegar, né? E ela acontece, né? Normalmente, os primeiros anos, e é ano, gente, não é primeiros meses, o ciclo é bastante irregular. Então, acontece muito da mulher sangrar a primeira vez e só sangrar a próxima daqui a 3, 6 meses, né? O fluxo varia muito, tem meses que vem pouquinho, tem meses que vem aquela enxurrada. É muito comum vir muita cólica, né? Mas aí você começou a comentar sobre a idade, né? A gente costuma guardar a primeira menstruação até 14 anos, sem os caracteres sexuais que a Bárbara citou. E aí, até 16 anos, se ela já desenvolveu esses caracteres. E assim, muitas pacientes, né, nossas, que já são mais velhas e têm filhas novinhas, ela fala assim, minha filha tem 13 anos, ela ainda, ou menos. Ela falou assim, ela ainda não menstruou. Você acha que eu já trago aqui na consulta ginecológica? Eu falei assim, sempre é tempo. A gente sempre vai ter alguma coisa para informar ela e para avaliar também. Porque a gente pode avaliar essa questão dos caracteres, né? Que é o crescimento dos seios, dos pelos, para ver se estão adequados, né? Que a gente olha de acordo com a escala de Turner, né? Aí, ó, não é Bárbara errando aí, não. Mas eu falei certo, eu achei que tinha falado errado e repeti certo. Síndrome de Turner. Turner, exatamente. É Turner. Turner, isso. né? Com A. Isso. E aí a gente pode... Então, sempre a gente tem o que avaliar. E dúvidas, né? Que às vezes as pacientes têm muita dúvida. Até orientação. de higienização, né? Exatamente. Mas eu já tive, assim, várias pacientes que me relataram uma menstruação com 9 anos, com 11 anos. Vocês leram alguma coisa a respeito dessa menarca mais precoce? A gente observa, né? A gente observa como está sendo o desenvolvimento dela, né? Se tem alguma alteração hormonal aí. É menos comum de acontecer? Mas pode sim a menstruação vir com 8, 9 anos, Pode né? ser até um tema que a gente pode trazer em algum episódio, falar sobre essa ginecologia infanto-puberal, né? Que é da criança e do início da adolescência, né? Mas aí, falando sobre o ciclo menstrual, vocês começaram a comentar sobre duração, né? O que a gente tem considerado sido normal. O ciclo, o ciclo durar de 21 até 35 dias em algumas literaturas, mas eu acho que é um pouco controverso. Tem alguns que falam que é de 25 até 38 dias. E o que quer dizer esse ciclo? É do primeiro dia da menstruação até o próximo dia, né? Até o primeiro dia do próximo ciclo. Desculpa. E essa menstruação, gente, tem que ser vermelho vivo. Doutora, porque aí eu fico 3 dias com aquela borrinha de café
na calcinha, antes de vir o sangramento vermelho vivo. Então, o primeiro dia vai ser sempre aquele do vermelho vivo, e isso é muito importante, principalmente, né? Isso foi tema de outro episódio, mas principalmente pra gente saber quando que vai começar o anticoncepcional, quando que vai, né, começar a primeira injeção, se vai iniciar o anticoncepcional, né? Porque anticoncepcional a gente normalmente começa no primeiro dia do ciclo, né? Exatamente. Que é o vermelho vivo. E essa questão da duração é muito importante, gente. Por quê? Varia. Então, tem uma questão muito comum, a paciente chega assim, doutor, o meu ciclo tá todo desregulado. Cada mês ele vem num dia diferente. Eu assim, vamos sentar. Tem uma coisa que eu adoro, diário da menstruação. É lindo, diário do ciclo menstrual. Eu falo sempre para paciente, anota sempre o primeiro dia da menstruação. E depois você faz, né, uma subtração, né, para ver, contar quantos dias tem entre o primeiro dia de um ciclo e o primeiro dia do outro. É muito difícil, gente. Porque normalmente é muito difícil vir sempre ter o mesmo intervalo, entendeu? Porque normalmente, quando a gente vai falar sobre ciclo menstrual, a gente sempre usa um modelo do ciclo de 28 dias. Mas que nem a Helena Loura falou. Ele pode durar 22, pode durar 35. Normalmente, quando a paciente não usa numa pílula anticoncepcional, vai variar. Né? A gente está sujeito à variação o tempo inteiro, exatamente. Né? A gente sabe que o nosso ciclo menstrual é bem... como é que fala? Influenciável. Isso. Com tudo, né? Fatores até emocionais, até fatores climáticos, às vezes, alteram um pouco, né? E lembrando que pílula anticoncepcional não regula ciclo menstrual. Até porque não vai ter ciclo menstrual na pílula. Né? Exato, né? Porque, assim, quando a paciente toma a pílula, ela acostuma sempre menstruar no intervalo entre as cartelas. Ela assim, nossa, meu ciclo tá tão bonitinho. Mas quando ela toma a pílula, ela não tem ciclo. Ela não ovula. Essa menstruação, a gente até falou no episódio, na verdade, é um sangramento de privação, né? Não é a menstruação real. Por isso que quando, por algum motivo, a paciente para de tomar a pílula, a primeira coisa que ela fala assim, não, o fluxo aumentou um pouquinho, eu tô sentindo um pouco mais de cólica, não tá vindo sempre no dia certinho. Por quê? Você tá conhecendo seu corpo, né? Você tá vendo as variações que acontecem, né? E eu só queria acrescentar que essa questão que a paciente fala que tá desregulado o ciclo, muitas vezes não tá. É só a gente... Igual a Bárbara falou, fazer o diário da menstruação. Isso. E aí, ela entender... Tem até aplicativo pra isso. Aplicativo. Então, se a paciente fala assim, eu tô menstruando mais de uma vez no mês. Aí a gente vai falar... vamos supor que ela tem um ciclo mais curtinho de 22 dias. Então, se ela menstruou no dia 1º de julho, ela teve menstruação normal, acabou. Ela vai menstruar de novo quando? No dia 22. Então, realmente, veio 2 vezes no mês. Mas é normal. Ela tem um ciclo mais curtinho. Exatamente. Da mesma maneira que, se ela tiver um ciclo longo, ela vai menstruar no 1º de julho e depois vai menstruar no 10 de agosto. Eu falo assim, nossa, doutora, eu passei mais de um mês sem menstruar. Interessante, que a gente pode pensar até em voltar. Nem em 1º de julho, não. Coloca dia... junho tem... 30. Tem? Fazendo junho a continha, 30, né? julho 31 e agosto 31. Então tá. Então, se ela menstruou no dia 30 de junho e ela tem um ciclo muito longo, mais de 35 dias, ela vai ficar julho inteiro sem menstruar e vai menstruar só em agosto. No ela vai falar assim, né? eu tô menstruando a cada 2 meses? Não é, entendeu? Então, por isso que é importante anotar, pra gente conhecer mesmo, né? Tipo, como que é o nosso ciclo. Tá. E a duração do fluxo sanguíneo? Quanto pode durar? Quanto que pode durar? Então, a gente fala aí numa média de 3 a 7 dias, né? Algumas mulheres menstruam até 10 dias, mas aí a gente já considera que é um fluxo menstrual aumentado. E aí a gente também precisa avaliar as causas, precisa avaliar se tem uma cólica muito grande associada, né? Fazer alguns exames. Mas na maioria das vezes esse fluxo aí vai ser de uma duração de 3 a 7 dias, que não seja um fluxo que saia tanto sangue e faça a mulher sentir, né, alguma tontura, fraqueza. Às vezes pode dar uma cólica, uma dor um pouco maior, mas a gente fala que não é normal quando atrapalha as atividades de vida diária, né, o trabalho. Exatamente. E uma coisa muito interessante é o fluxo, porque tem jeito da gente medir quantos, 10 ml é o normal. Não tem, né? Então, como a gente quantifica a quantidade de sangue? Normalmente é pela quantidade de absorventes, né, que a paciente usa, se é diário ou se é diurno, se é noturno. O coletor, quantas vezes ela troca o coletor ou o absorvente interno ao longo do dia. E realmente, se for demais, não tem como a gente precisar, né, o quanto que seria
demais, vamos dizer assim, acima de 3 num dia, a gente já fica assim, não, talvez, pode estar durando 4 dias só, mas a quantidade de sangue tá muito aumentada, né? É porque, assim, quando a gente está na faculdade, o que a gente aprende? Ler nos livros. Tem que ser menos de 80 ml, até 80 ml, o fluxo todo, o ciclo todo. Só que, igual a Bárbara falou, não tem jeito da gente ficar medindo. Então, assim, eu acho, na verdade, eu discordo um pouquinho da questão dos 3 absorventes. Porque tem mulher que acha que é normal isso. Eu acho que é uma questão de... o que vai incomodar a paciente do ponto de vista físico, social, né? Porque tem paciente que vai para um lugar, tem medo de ir, eu tenho que usar fralda, porque senão eu vou jorrar sangue perna abaixo. Então, assim, isso aí a gente já considera, não. Realmente uma coisa muito excessiva. aumentado, entendeu? Né? E tem aquelas pacientes que às vezes trocam muito absorventes por higiene, né? Assim, não gosta de ficar com ele aguentam sujo, né? com ele Exatamente. sujo. Então, é tem muito mulher que subjetivo usa, isso, né? Até 5 absorventes por dia, mas não suja nem metade, nem um quarto do absorvente. Exatamente. E voltando ao início, né? Então, temos o primeiro dia da menstruação, né? Começa lá, o que acontece durante a menstruação? A camada interna, né? O endométrio, ele descama, né? Mas aí é bom, antes de começar, a gente falar qual fase que a gente tá. Exatamente. É interessante elas Isso. pacientes saberem, É né? a fase proliferativa. Ou É a folicular, primeira- né? É, do o ponto de folicular. vista- Do ovário, Isso. né? Isso, Ovular. exatamente. Então, descamou, né, toda aquela preparação para uma futura gravidez que não aconteceu, sangrou, né? E a partir desse momento, como o próprio nome diz, dá até uma dica aí, proliferativa, né? O útero é feito de 3 camadas, né? Eu amo. Que é a camada mais externa, que é a serosa, a do meio, que é a muscular, e a interna, essa, né, do endométrio, que é a que sangra, né? Isso, exatamente. A gente fala que a parte ativa, vamos dizer, durante a menstruação, é esse endométrio, né? A camada mais interna. E durante a fase proliferativa, o que acontece? Ele prolifera. Isso. Eu não aguento. Todas as vezes que ela falou a palavra E aí, vem feito. proliferação, ela errou. Mas vocês entenderam aí. Todas. Isso é contagioso. Tá até Fica tão muito na perto de fase mim, não. Proliferativa. Ai, gente, a gente vai Ele falar errado cresce. mesmo. Essa palavra é muito difícil. O endométrio vai crescer, né, por influência tanto do estrogênio quanto do FSH, que são os hormônios aí prevalentes nessa fase, né? Eles vão preparar, proliferar essa camada, né, a fim de que ela possa receber, né, um embrião depois da ovulação. Porque quando a mulher É a ela fase tá inicial. menstruada, é a fase que os hormônios estão mais baixinhos, né? E esses hormônios baixinhos, eles vão servir de estímulo para esse FSH que a Helena Morena falou, ele vai aumentar, né? E aí ele que chama de folículo estimulante. Isso já é no ovário, né, gente? Ah, que ao mesmo eu tempo... puxando pro ovário. Não, mas tá Mas é porque tem Mas que tá ser certo, ligado. é porque acontece ao mesmo uma tempo, né? retroalimentação, que é Isso. no órgão na hipófise, no órgão na hipófise. Isso. Hipófise é outro Eles estão órgão que atuando está juntos. no Exatamente. cérebro, né? Enquanto o endométrio está crescendo, né, lá no ovário, os futuros óvulos, vamos dizer assim, começam a crescer o processo de maturação. Porque Com a ajuda do FSH. com a ajuda do importante. FSH, porque a mulher ela não produz novos óvulos. A gente nasce com um número limitado, eles ficam quietinhos lá. A cada novo ciclo, um grupo deles, né, que a gente fala assim, são recrutados, e eles começam a amadurecer e a crescer, né? Então, vamos pensar, fase proliferativa. O endométrio cresce e, né, alguns óvulos já começam a acordar e falam assim, será que eu vou ser o... Exatamente. Até o final da fase proliferativa, né, que com a ajuda desse folículo estimulante, que é o FSH, aí esses óvulos vão sendo recrutados, mas só um que vai ser dominante. Que vai ser o ovulinho lá que vai ovular. ser, né, colocado na trompa para ocasionalmente Exatamente. encontrar o O espermatozoide. sorteado da vez. A gente fala que o óvulo, ele gosta de qualidade. Então, ele não vai liberar muito, não. Ele vê o melhor, o top 5 lá e vai liberar um óvulo, E né? aí, esses folículos que vão liberando a questão do estrógeno, né? Que você tinha Isso. comentado, que vai fazer essa proliferação do Isso, endométrio, que vai do ficando endométrio. gordinho lá, né? Como se fosse assim, preparando pro neném chegar, não é? E quanto Exatamente. tempo, mais ou menos, que dura essa fase, né? Num ciclo de 28 dias, né? Que é o que a gente toma como base quando a gente vai explicar sobre ciclo menstrual. Ele vai acontecer no 14º. É aproximadamente na metade do ciclo menstrual. Mas aqui, o importante é a gente ressaltar que a ovulação, ela vai ocorrer sempre 14 dias antes
da próxima menstruação. Isso. Então, se o seu ciclo é de 30 dias, você vai ovular no 16. Se o ciclo é de Exatamente. 32, vai ovular no 18. Não é necessariamente no meio, mas é 14 dias antes da próxima. Por isso que é tão difícil, às vezes, da gente fazer esse controle, porque não é exatamente 14 dias depois da Isso. última, É porque né? essa primeira fase do ciclo é a fase que varia, né? É Isso, ela que vai determinar se o exatamente. ciclo vai ser de 21, 28 ou 35 dias, né? Isso, mas a segunda fase é certinho. Exatamente. E depois de toda essa preparação, né, os hormônios, né, que estavam baixos, como a Helena Loira falou, vão crescendo, né, a quantidade no sangue, até que chega no nível máximo, o pico. E aí, o que que acontece, gente? Aí, na verdade, o pico do estrógeno vai Isso. estimular o pico Pico do do LH. E o Isso. LH faz o quê? Vai fazer Ocasiona a ovulação, é. É o Exatamente. hormônio luteinizante, né, Isso. gente? E puxando o meu lado, né, pro meu lado assim, da sexologia, é neste momento que a mulher está mais receptiva para a relação sexual. Paquerosa. É aquela semana que a gente acorda assim, linda, maravilhosa. A gente não fala assim, eu não vou nem passar maquiagem porque minha pele tá tão bonita, meu cabelo tá tão brilhante. E sem contar a aparência física, a gente sente o desejo, gente, não adianta. É. A gente acorda, né, como a Helena Moreno gosta de falar, mais queirosa, né? Mais lubrificada. Mais a secreção lubrificada, aumenta, né? A gente já tem mais fantasia sexual, tem mais o desejo. Às vezes a mama tá mais sensível, né? A gente pode ter a sensação que os seios tão A maiores, gente fica né? mais quente, literalmente. A gente né? vira Porque uma a temperatura aumenta mesmo. Exatamente. Inclusive, mulheres que querem engravidar, às vezes elas acompanham, né, a temperatura corporal basal, que a gente fala todo dia. Vai com o termômetro lá, mede. Quando vê, no dia da ovulação especificamente, a temperatura corporal Já aumenta tá 1 grau em pouquinho média, né? maior. 1 grau, 1 grau e meio, né? Então, É. aquele dia que você acorda assim pra brilhar, que você quer fazer um show, você quer ver e ser vista, né? Mas lembrando que a paciente, já que a gente está falando sobre engravidar, né? Não necessariamente ela tem que ter relação para querer engravidar só nesse dia, né? Não, Exatamente, claro, isso é muito né? importante. Tanto a vida útil do... Do Não, mentira, espermatozoide. eu acho que é só... Do óvulo é 72 horas? É menos, né? O óvulo, ele dura É, o menos. óvulo- Ou é isso, 2 desculpa, dias, se o gente, espermatozoide são 3. É, Exatamente. isso. Então, vamos supor. Então- Eu ovulei no dia 25. Só que eu tive relação no dia 23. É. Eu posso engravidar. Sim, né? porque o espermatozoide vai Tranquilamente. estar vivinho lá esperando o ovulinho. Exatamente. Bonitinho, Meu filho, vamos aí, ó. Ou então, Eu ou sei. eu ovulei no dia 25, só que eu tive relação no dia 27, 27. eu posso engravidar também. É. Lembrando que outro sinal da ovulação é a secreção vaginal, né? Que fica, tipo, clara de ovo, transparente. Se você pegar no dedo, ela fica, tipo, elástica, É, né? pegajosa mesmo, né? Exatamente. E outra coisa, neste momento, a paciente pode sentir um pouco de dor. Por quê? O óvulo, quando ele sai do ovário, né? Ele fica protegido numa camada de líquido, né? Que a gente fala assim, ósseo. Não é o ósseo, como que é? Ou é o folículo. O folículo, isso mesmo. E aí, esse O óssito é o óvulo, né? A gente fala um termo exatamente. mais médico. Exatamente. E aí, esse líquido, se ele cair na barriga, na cavidade abdominal, ele Ele causa é um uma pouco dor. irritativo, né? Pode é. até ter um sangramentozinho também, né? Que causa dor. É, Isso. irritação. Então, e a paciente pode referir que ela está sentindo cólica ou uma dor no pé da barriga, né? No pé. Na maioria das vezes é uma dor leve, mas tem paciente que fala assim, não, doutor, eu sinto uma dor muito forte. Eu vou sentir dor, né, do ovário que eu ovulei? Não, é uma dor bem inespecífica. Você pode sentir ao longo da barriga, né? É, então, para as tentantes, fica aí a dica, né? O Isso. período fértil é mais ou menos 3 dias antes, 3 dias depois da ovulação. Exatamente. Então, seria um período de 6 dias, porque quem faz tabelinha quer engravidar, né, gente? Isso. E lembrando que, além da ovulação, neste momento é formado o corpo lúteo, que ele vai ser importante pra gente. Por quê? Caso Que ocorra... é justamente onde ocorreu a ovulação, né? Aí Isso, fica... dentro do ovário. Aí fica esse corpozinho lúteo, né? Que você estava falando. Que vai manter a gravidez até a formação da placenta, se ocorrer a gravidez. Isso é importante. E é ele que determina o início do novo ciclo. Por quê? Se em 14 dias a mulher não engravidar, ele vai desfazer e vai acontecer o sangramento, vai iniciar um novo ciclo, né? Então a segunda fase, né, meninas, vai ser a fase secretora, né? Ou a fase lútea.
Que é realmente essa fase depois da ovulação, que vai ser a fase que vão aumentar os níveis de progesterona, né? Que eu chamo de hormônio progestar, né? Que vai preparar ainda mais o útero, né? Para caso essa gravidez venha a acontecer e haja uma implantação adequada do embrião, né? Então aí vão aumentar os níveis de progesterona, depois aumentar um pouquinho mais o de estrogênio, e aí vão se seguir esses 14 dias. Né? Exatamente. A paciente pode sentir um pouquinho mais inchada, um pouquinho mais desanimada pela ação da progesterona, né? Às vezes quer ficar mais quietinha no canto dela, especialmente próximo da menstruação, né? E no endométrio, se antes da ovulação a gente tinha mais estrógeno, que estava proliferando o endométrio, deixando ele mais gordinho, a progesterona agora ela vai que estabilizar, né, esse endométrio. Ele vai parar de crescer, vai ficar mais estável, as glândulas ali, ainda pensando em receber o nenenzinho, né, o fetinho. Exatamente. E no final, não aconteceu a gravidez. Aí reinicia, né? O endométrio descama e esse corpo... Mas antes, por que que ele vai descamar, né? Porque os hormônios todos vão cair. Porque o corpo lúteo vai desfazer, não vai estar tendo mais a produção da progesterona, então os hormônios todos vão cair. Exatamente. Nesse processo, pode formar também um cistinho hemorrágico no ovário, né? Que é também um responsável por uma cólica ou um pouco antes ou um pouco depois da menstruação, que muitas mulheres sentem, que é esse corpo lúteo sendo reabsorvido pelo organismo, né? Que novamente ele enche de sangue, esse sangue pode cair na cavidade e pode dar uma dorzinha também, né? A gente vê ele no ultrassom, é tão lindo, né? Eu adoro quando eu tô ali, bonitona, ovulando, e tem um corpo lúteo no meu ultrassom, sério. Daqui a pouco você tá engravidando. Eu tô, se eu Deus tenho quiser, daqui a pouquinho eu vou eu tenho certeza, ano que vem tá fazendo programa. Eu e meu fetinho conversando aqui Nossa, no podcast. mas eu tenho certeza. Já falei que ela Aí depois que nascer, ele vem também. Isso, exatamente. Vai dar o relato do parto. Vai ser um partão normal. E aí... então aí os hormônios caem, aí a gente já vai ser um feedback para de novo aumentar o FSH e começar todo o ciclo de novo, né? Recrutarem os folículos, né? Aí toda essa historinha que a gente contou acontece Isso vai ser durante todo o menacme, né? Como eu falei no início. A mulher vai ficar todo o intervalo da vida fértil dela tendo esses ciclos. Assim, né? Idealmente, ininterruptamente, claro, né? Se não usar um anticoncepcional e tudo, né? Mas se a mulher for saudável, exatamente. E falando, e algumas coisas que podem alterar o ciclo, né? Porque no início a gente estava falando assim que ele é bem sensível, né? Por exemplo, humor. Quando a gente está muito estressada, muito ansiosa, porque a gente pensa que o nosso ciclo ele fica restrito ao útero e ao ovário. Mas não, gente, ele começa na cabeça. Tem uma glândula chamada hipófise que produz uma série de hormônios importantes no nosso organismo, não só relacionados ao aparelho ginecológico, né? E por essa proximidade com o sistema nervoso, às vezes quando a gente passa por períodos de muito trauma, ansiedade e estresse, a gente pensa assim, nossa, tô sentindo diferente, meu ciclo ficou mais curto, meu ciclo ficou mais longo, eu senti mais cólica do que eu sinto normalmente, meu fluxo aumentou, diminuiu. Tanto é que sempre quando a paciente tem uma queixa sobre o ciclo, a gente pede assim, não, observa 6 meses. Vamos ver se isso mantém ou se isso foi uma coisa pontual, né? Aumento ou perda excessiva de peso também pode alterar o ciclo menstrual, né? Tanto é, por exemplo, algumas atletas, né, que a gente fala de alto impacto, elas podem, que a gente fala assim, parar de... em excesso, né? Exatamente, pode parar de menstruar, né? Mulheres também com muito acima do peso, ela também pode não apresentar menstruação, né? Isso é verdade. E aí, no fim, né, quando a gente vai chegando ali no climatério, vai chegando pra menopausa, né, pós-menopausa, os ciclos menstruais também são marcados por grandes irregularidades, né? Não sei se vocês têm muito no consultório, mas demais. mulheres aí pós 40 anos, né? Não, doutora, porque tá vindo 2 vezes no mês, aí fica 3 meses sem vir, aí quando vem é muito fluxo, aí depois veio de novo, aí não veio quase nada, aí depois ficou 6 meses sem vir, aí voltou a vir. Outro período também, são os extremos, na verdade, porque você pontuou, a gente, no início do episódio,
Os 2 primeiros anos da menarca, que é a primeira menstruação, a gente tem uma imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, é normal ficar bem irregular mesmo. Às vezes, as mães desesperam, levam as meninas para o consultório ginecológico, mas é normal. Mas, doutora, eu quero um anticoncepcional para regular o ciclo dessa. Não, calma, né? Às vezes é o processo, né? É porque eu falo assim, depois a gente tem tantos ciclos ao longo da vida que a gente esquece quando a gente começou a menstruar, né? Como que era mais irregular. Às vezes, até 8 anos, né, para isso se Exatamente. estabilizar, né? E lembrando que quando que a gente considera que a mulher entrou na menopausa? Se ela ficar 1 ano sem menstruar na ausência de uso de anticoncepcional. Isso. Então, que nem a Helena Morena falou, às vezes acontece dela ficar 3, 4, às vezes, eu já vi uma paciente que ficou 8 meses sem menstruar e depois sangrou. É normal, Vai voltar né? a contagem. Exatamente. E algumas Vai pacientes... virar o relógio. Algumas pacientes, mesmo tendo essa alteração e ainda sangrando, elas começam com alguns sintomas da menopausa. O mais comum, né, o mais conhecido, é o calorão. Mas pode ter uma alteração de humor, uma dificuldade para dormir, um ressecamento vaginal, né? Então a gente tem que... irritabilidade. Exatamente. Qualquer alteração, a paciente acha que está tendo alguma alteração no ciclo, não pode ser sob influência de nenhum hormônio exógeno, externo, anticoncepcional. Pra gente notar se tem alguma coisa normal ou não, ela tem que estar usando nenhum hormônio, nenhum anticoncepcional. Às vezes a gente até fala assim, ó, fica uns 3 meses sem usar, protege de outra maneira, né, contra a gravidez, se não quiser engravidar, pra gente observar, porque a gente fala assim, a mulher só tem ciclo se ela não tomar hormônio. E aí a gente vai conhecer, né? Mesma coisa é dosar hormônio tomando anticoncepcional. Isso me mata também. Não pode, não, gente. É terrível. Ainda mais hoje que tá uma mania, né, de dosar hormônio, né? Mesmo. Então, assim, não, tem que tirar, ficar uns 3 meses, deixar o corpo limpar pra gente ver assim, não, como é o seu corpo sem hormônio? A gente vê se realmente não tá menstruando, se tem muita dor, pouca dor, como que é o fluxo, né? Voltando um pouquinho aqui, já puxando pro lado da fertilidade, me fez lembrar uma coisa que você comentou, que o FSH, que é o folículo estimulante, ele vai recrutar vários ócitos, né? Vários, sendo que só um que vai chegar no final da linha, que vai ser o campeão, mas vários são recrutados. Sendo só um campeão, o que vai acontecer com o resto? Vai ficar lá bonitinho? Não. Vai atrofiar. Então, assim, independente da paciente estar usando anticoncepcional ou não, os oócitos, né, os nossos óvulozinhos estão lá atrofiando ao longo, né, dos ciclos. Da vida, né? Ao longo da vida. Então, assim, pensando na fertilidade diminuindo ao longo do tempo também. É por causa disso, né? Porque diminui a quantidade de ócitos, né? Isso, que são os óvulos. Então, depois você fala assim, usei muito tempo anticoncepcional, vou ter dificuldade para engravidar? Então, né? Não foi por causa do anticoncepcional, foi porque ao longo da vida os ócitos foram... E outra coisa, porque quando usa anticoncepcional não ovula. É isso que vai fazer manter a sua fertilidade, evitar essa atrofia? Não. Infelizmente ela vai acontecer, independente de você estar ovulando ou não. Exatamente. Os ovários, vão ser perdidos. Eles são vivos. Então a gente pensa assim que eles só funcionam na hora que a gente tá no sofrimento da menstruação, mas não. É ativo. 24 horas os ovários estão produzindo hormônio, estão produzindo ócito, ao mesmo tempo que um tá ovulando, já tem outro se preparando assim pro próximo ciclo. É dinâmico. É dinâmico. A todo tempo tem atividade nos ovários, né? Tanto é que uma coisa muito interessante, às vezes dependendo de quanto a mulher faz o ultrassom, por exemplo, é muito comum a gente ver cisto no ovário, né? E não necessariamente é um cisto que a gente tem que preocupar, que tem que operar, né? Às vezes a gente flagrou o ovário no ponto ápice lá da energia dele, vamos falar assim, né? Conseguiu falar a palavra direitinho. Quase saiu um fraglo. Quase saiu. Mas aqui, mas é isso, assim. Já que você comentou sobre cisto, né? O que mais acontece também é de a paciente aparecer com ultrassom preocupada porque apareceu um cisto. Gente, seu ovário tá trabalhando, vai formar cistinho mesmo. Então, você fez um ultrassom, agora apareceu um cistinho que, claro que tem as características, né? Podem ser malignas, benignas, mas a maioria das vezes é benignas. O ultrassonográfico, a gente sabe olhar pelo ultrassom.
E fica tranquilo. Às vezes, a próxima ultrassom que você fizer, nem vai ter cisto mais. Porque é normal, Exatamente. ele vai regredir espontaneamente. O ovário, a partir do momento que ele foi ativado na primeira menstruação, ele não para, gente. Ele não tira férias, não. Só vai tirar férias na menopausa aí. Então, é 24 horas trabalhando, né? É isso aí. Certinho, gente. Então é isso, né, pessoal? A gente espera que vocês tenham gostado, que a maioria das dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer coisa, manda pra gente aqui. A gente adora essa interação. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente.